Olá, eu sou Santiago Nazarian, estou mandando um abraço pro pessoal aí, os ouvintes, espectadores, internautas do programa Vice-Verso. Um abraço. Então, na verdade, a gente está falando de novas mídias, mas eu, apesar de ser um escritor dessa geração blog, eu não sou um... Olhe para onde, afinal. Então, a gente está falando dessa história de novas mídias, mas apesar de eu ser um escritor dessa geração blog, eu não sou um escritor que começou a escrever em blogs. Na verdade, eu tinha uma certa resistência a esses meios, internet e tal. Eu comecei mesmo escrevendo livros e fui publicado por causa de um concurso que publicava romances inéditos. E depois que eu já tinha publicado, eu estava publicando meu segundo romance, que eu resolvi ir pro meio virtual, para a internet, mais como uma forma de divulgação, para divulgar lançamentos, eventos que eu participaria. E aí acabei me entrosando e gostando de blogar e tal. Então, quer dizer, eu tenho uma participação bem ativa no meio, mas não é daí que eu venho. A literatura foi meio natural porque eu venho de uma família de artistas, meu pai é artista plástico, minha mãe sempre trabalhou com livros, então teria sido mais uma resistência eu não ir pro meio das letras do que me tornar escritor. Embora eu nunca achasse que eu poderia viver disso. Até porque na minha geração, acho que foi uma geração que foi muito feliz, que começou conquistou um espaço na mídia e no mercado editorial que não se tinha, né, sei lá, 10, 20 anos. Talvez eu também um pouco pelo espaço que a internet deu, essa coisa democrática de conquistar um público sem precisar antes passar por um crivo de uma grande editora ou por grandes meios de comunicação. Na verdade, eu não invisto muito no blog como um veículo de publicação, porque eu não preciso, né? Porque eu publico e às vezes eu coloco uns contos no blog e 2 semanas depois uma revista me escreve pedindo um conto inédito e daí eu falo, puta, daí eu coloquei o conto no blog quando eu poderia vender o conto para uma revista. Eu acho que tem muita gente que usa o blog como um meio de publicação porque ainda não publicou, porque, né, não consegue tão facilmente antes de entrar no mercado. Então eu acho que é válido, mas não que haja uma produção forte específica para blog, com uma linguagem específica para blog e literário. Eu acho que isso não existe muito. Acho que as ferramentas da internet, essa coisa dos links ou da interatividade ainda não é usada de forma literária ou muito explorada literariamente. Eu tenho um público restrito, como qualquer escritor, ainda mais como jovem escritor, mas eu não posso reclamar. Assim, eu tenho meu público, eu estou aqui, né, em Cachoeira de Itapemirim, que é uma das coisas mais gostosas de fazer como escritor, né, você poder viajar, encontrar público, seja 10 pessoas, seja 50 pessoas, 200 pessoas. Então, eu acho que eu tenho o meu espaço, apesar de ser um espaço reduzido, que é o espaço que tem a literatura. Além disso, acho que o papel do escritor, eu acho que o escritor tem um papel ainda além do papel literário que está sendo muito bem explorado, ou pelo menos está sendo explorado. As revistas, os jornais precisam do escritor para criar aquele conteúdo onde não há o fato jornalístico, criar aquele conteúdo espontâneo. Às vezes eles precisam escrever sobre um tema, mas eles não têm... às vezes a ficção explica melhor o tema, né? Trata melhor o tema do que uma cobertura jornalística, do que um fato. E eu acho que os jornais e as revistas estão se utilizando bem do escritor para isso. Pelo menos eu trabalho muito com isso. Eu escrevo muito para jornal, para revista. Eu sinto que a procura vem daí. Mas eu acho que existe há pouco espaço para o escritor jovem, como eu falei há alguns anos. Então a imagem que se tem do escritor é aquele cara mais velho, né? O cara mais velho, obviamente, é mais fácil ele estar acima do peso. O cara mais velho é mais fácil ele estar careca. Então tem aquela imagem do escritor que é a imagem de um cara mais velho, natural. Enfim, todos nós vamos chegar lá. Eu tô caminhando para ser já tô ficando barbudo, já tô me encaminhando para ser um velho, gordo, barbudo. Mas eu acho que conquistou-se, essa geração conquistou um espaço grande, que eu espero que permaneça aberto. Eu espero que moleques, né, eu comecei a publicar com 25, e espero que os moleques de 25 hoje consigam continuar publicando, e até mais novos e tal,
quando eu comecei a publicar, eu lembro que saía matérias, ele é um jovem tatuado e com piercings. E hoje em dia eu acho que não sairia. Hoje em dia um moleque de 25 anos que começa a publicar, não sairia esse tipo de matéria, porque já ficou muito mais normal alguém de tatuagem e de piercing tá publicando. Até porque toda a minha geração tem tatuagem, toda a minha geração e os mais novos tem alguma coisa diferente da imagem que não tinha na imagem do escritor antigamente. Eu acho muito perigoso essa imagem do cânone, né? O adolescente que está começando, né, que está lendo os livros para a faculdade e tal, que ouve, sei lá, Machado de Assis é o maior escritor de todos os tempos. Se ele não gosta, não se identifica com Machado de Assis, ele começa a falar, puta, então eu não gosto de ler, se eu não gosto de ler o maior, né? Se eu não me identifico, se eu não gostei desse livro, quer dizer que, né? E não é assim, eu acho que cada um tem um universo específico. Eu acho importante ter essa diversidade, né? Os cânones vão contra essa diversidade. Quer dizer, é uma força absoluta que todo mundo tem que gostar e todo mundo tem que respeitar. Acho que não tem, acho que cada um tem a sua veia. Acho tão perigoso todo mundo gostar de Machado como todo mundo gostar de Harry Potter, por exemplo, ou de Crepúsculo. Agora, acho que cada um tem que procurar o seu universo pessoal.